Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Gente, vim pessoalmente aqui para ensinar para vocês uma receita de um bolo inglês. Muito fácil de fazer. Ele é versátil porque mudando apenas um dos ingredientes você muda o sabor do bolo, então você não enjoa desse bolinho, tá? Me explicando antes de começarmos a receita por que eu tô sem touca e sem máscara. Pessoal, já levantei mega cedo, já adiantei as produções da Pasmin de hoje, só vou dar continuidade nos términos das produções no período da tarde. Tirei esse intervalo agora para fazer essa gravação e ensinar essa receita para vocês. Por isso, então, que eu tô sem touca e sem máscara, tá bom? Pessoal, vamos lá então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma peneirinha, pode ser pequenininha, para peneirar o fermento. A gente vai precisar de um fouet, se não tiver, pode ser uma colher, um garfo. Vamos precisar de uma outra colher também. A gente aqui vai precisar de compota ou geleia. Usa do sabor que você quer, ela que vai dar o sabor diferenciado no teu bolo. Eu aqui vou usar de mirtilo, de blueberry, que eu gosto, é mais acidinha. A gente vai precisar de 3 ovos. Vamos utilizar 24 gramas de fermento em pó químico. Uma colher de chá de baunilha, extrato de baunilha. Se não tiver ou se não quiser também, ela é opcional, não tem problema. A gente vai utilizar aqui a gente tem uma mistura de leite e óleo, então são 75 ml de leite com 75 ml de óleo. Aqui a gente tem 75 gramas de açúcar, só isso, 75 gramas. A gente aqui tem 165 gramas de farinha de trigo, tá? Esses são os ingredientes. A gente vai precisar também de um bolzinho para poder preparar o bolo e vamos precisar de uma forma de bolo inglês. Eu aqui uso essas aqui que eu preparo para fazer os bolos da Pasmin, né? Que ela não precisa untar, já vai direto ao forno. Mas se você não tiver dessas, não tem problema. Usa uma tradicional, unta com um pouquinho de manteiga e já tá tudo certo. Pessoal, já vamos então ligando o nosso forno, deixando tudo pré-aquecer, porque o forno precisa estar muito pré-aquecido antes de preparar qualquer bolo, tá bom? Então vamos ligando o forno e aí a gente começa o preparo. Pessoal, vamos lá então. A gente vai começar colocando os ovos. Lembrando que eu coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus, tá? Então, eu coloco aqui os 3 ovos. Também vou colocar aqui o açúcar. E a gente vai dar uma misturada. Pessoal, lembrando que se você não tiver fouet, não tem problema, tá? Você pode estar preparando utilizando uma colher, um garfo. Daria para fazer na batedeira? Daria. Porém, a batedeira vai incorporar muito ar aqui nesse bolo e a ideia é que ele não fique um bolo muito leve, muito airado, tá? Ele vai ficar bem úmido, mas não tão airado. Mexe bem, incorpora bem o ingrediente. Então, agora a gente vai acrescentar aqui a mistura de leite e óleo. Pessoal, eu nunca uso óleo de soja, tá? Para preparar os doces. Porque, além dele ter um gosto muito residual, ele não é um óleo aí muito saudável, né? Mas assim, é a opção de cada um. Eu sempre uso óleo de girassol aqui, mas aconselho também quem não quiser usar de girassol, um outro óleo também com sabor bem neutro é o óleo de milho, né? São os 2 óleos que eu aconselho utilizar. Dá uma misturadinha. Então aqui a gente já colocou os ovos, açúcar, o óleo de girassol e o leite. Todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente, nenhum deles pode estar gelado. Tudo bem incorporado. Então agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Não precisa peneirar, tá, pessoal? Normalmente eu gosto de peneirar, mas nesse caso a gente não precisa peneirar a farinha de trigo, tá? A gente colocou aqui, já vamos dar uma incorporada devagarinho, que senão vai voar farinha pra tudo quanto é lado. Pessoal, me conta aí, vocês já fizeram alguma das receitas que eu já ensinei aqui pra vocês? As receitas é a primeira vez que eu ensino em vídeo, mas eu já tenho algumas receitas ali no feed, se vocês derem uma olhada. Tem algumas receitas ali bem bacanas que vocês podem estar fazendo. Pessoal, eu dei uma pausa ali só para eu poder utilizar as 2 mãos, para poder misturar a farinha, tá? Mas não fiz nada, apenas incorporei a farinha. Não precisa bater muito, até porque senão sola um pouco o bolo. Então, só incorporei mesmo. Agora eu vou adicionar o fermento.
Lembrando que são 24 gramas de fermento, isso mesmo, bastante fermento, mas não vai ficar com gosto amargo nem residual. Aqui também eu já posso colocar a baunilha, tá, pessoal? Baunilha é opcional, eu sempre utilizo em bolo de massa branca, mas ela é opcional. Se você não tiver ou não gostar do gosto, não tem problema, tá? O bolo vai ficar gostoso igual sem ela. Incorporando aqui. Aqui está a nossa mistura, pessoal, ó. Ele fica numa consistência mais grossa mesmo, é isso aí, tá? O fermento eu já tinha peneirado antes de colocar, antes de fazer a pesagem dele, tá? Só mostrei ali pra vocês a peneirinha, só pra vocês já deixarem separado. E é isso aí, essa é a massa do nosso bolinho. Agora que a gente colocou o fermento, a gente não pode demorar muito pra colocar no forno, tá, pessoal? Por quê? Senão, a gente vai perder todo o efeito do fermento aqui, tá? Então, eu já vou preparando aqui a montagem com vocês. Pessoal, aqui então, eu já coloquei metade da massa na forma, tá? Vocês podem ver que o fermento já tá atuando aqui, ó. Parece até uma massa de pão, tá vendo? Esse bolo vai ficar bem aerado, bem gostoso. Então, agora aqui, por cima, eu vou colocar umas colheradinhas da minha geleia. Lembrando que você pode usar geleia, compota da sua preferência, do seu gosto. É isso que vai dar aquele saborzinho no bolo, tá bom? Então, eu vou colocando aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, eu já coloquei aqui, ó. Coloquei uns pedaços de geleia. Não espalhe, não afunda, deixa exatamente assim, tá? A massa é um pouquinho mais pesada, de propósito mesmo, para que a geleia não afunde tão fácil e não fique no fundo da receita, tá? Então agora eu vou colocar o restante da massa aqui por cima e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pessoal, ó, massa finalizada, tá? Ela cresce bastante. Então, assim, lembrando pra vocês que se quiser fazer um pouquinho menos da receita, também pode, tá? Ou então compra uma forma de bolo inglês um pouquinho alta, tá bom? Então agora isso aqui vai ao forno. Eu vou colocar no forno, pessoal, mais ou menos uns 35 a 40 minutos, tá? Vai muito de forno para forno e vai muito da forma também. Como a minha forma ela é fininha, ela é daquelas forneáveis, ela é um pouco mais sensível, tá? Então o calor também entra um pouco mais. Então vai muito da forma que você usa e do forno que você tem, tá bom? Lembrando que é a 180 graus. A massa já tá no forno. Pessoal, agora então eu vou deixar o bolinho assar e depois a gente mostra como ficou, tá bom? Olá, pessoal, então nosso bolinho já está pronto. Tirei do forno, já desenformei e os furinhos aqui em cima é o famoso teste do palito, tá, pessoal? Ele levou 35 minutos para ficar pronto, mas mesmo assim, mesmo com tanta experiência, mesmo sem experiência, eu aconselho a sempre fazer o teste do palito, tá? Eles têm que sair sequinho, daí a massa tá no ponto. Ó, ele ficou bem altinho, tá vendo? E como é para consumo aqui de casa, eu vou mostrar para vocês a textura. Olha que fofinho, gente, super fofinho. Ah, dá para decorar, dá para colocar uma calda? Da preferência de vocês. Eu gosto de pincelar mel por cima para dar um brilho ou geleia. No caso aqui, como eu fiz com a geleia de mirtilo, eu vou pincelar a geleia por cima. Vou fazer aqui rapidinho e já mostro pra vocês como é que fica o resultado. Pessoal, olha ali. Pincelei a geleia de mirtilo por cima, tá? Esse aqui é um pincelzinho culinário, de uso culinário, né? As cerdas dele não soltam. E esse ficou o resultado do nosso bolinho. Agora a gente vai para a parte mais importante, cortar ele para mostrar como ficou por dentro. Pessoal, olha esse bolinho aqui, que lindo. Estão vendo? Como ele é aerado, como ele é leve. Baixíssimo teor de açúcar, ou seja, é um bolinho que cai bem para comer em qualquer hora do dia. Inclusive, pessoal, eu aqui em casa gosto, não sei se vocês gostam, de comer bolo com manteiga e fatia de queijo. Então, assim, saiu do forno agora mesmo morninho, bota um pouquinho de manteiga e come com cafezinho, que é uma delícia. Ele tá entre uma mistura de pão, doce e bolo. E olha como é fofinho. Façam na casa de vocês e me contem.
Se quiserem aumentar o recheio de dentro, colocar mais geleia, dá para dividir em 3 camadas, tá, pessoal? Eu realmente gosto só para dar um saborzinho no fundo, tá? Porque eu gosto mesmo dessa pegada de bolinho mais neutro aí para tomar com cafezinho, tá bom? Até a próxima!